Bom dia a todas e todos. Eu vou fazer a leitura do meu texto, porque eu tenho receio de me enrolar e acabar falando mais de 20 minutos. Então, para controlar melhor aqui, eu vou fazer a leitura, tá? Bom, essa é a primeira vez, né? Essa é a primeira vez que eu falo sobre a minha experiência como tradutora. E eu fico muito feliz que seja aqui na Casa Guilherme de Almeida, já que, ainda adolescente, eu fiquei fascinada com a beleza de alguns poemas de Baudelaire. Uns anos mais tarde, quando eu já era estudante de letras, eu vim a perceber que a beleza que eu via naqueles poemas não se originava apenas do gênio do poeta francês, mas das palavras escolhidas pelo tradutor, que era justamente o Guilherme de Almeida. Penso que foi aí que senti pela primeira vez a importância da tradução. Também me alegro de estar ao lado de tantas colegas que eu admiro, algumas das quais tradutoras que me permitiram ter meu primeiro contato com importantes obras clássicas. E agradeço muito a organização do evento, sobretudo a Renata Freitas, né, e a Alice Haddad, pelo incentivo de refletir sobre o meu trabalho de tradução num evento de temática tão importante. Mas agradeço também os monitores e as monitoras, que eu sei que têm trabalhado bastante, a Camila Guerreiro, a Clara Crepaldi, que nos receberam aqui na Casa Guilherme de Almeida. Bom, eu passo agora, então, a minha trajetória de tradutora. Quando eu me voltei para a Ciropédia do Xenofonte, eu já tinha traduzido no mestrado o texto das Narrativas Verdadeiras, do Luciano de Samosata, que acabou por ser publicado numa coletânea de textos luciânicos da editora da UFMG. De Luciano para o estudo do romance grego, que foi o tema do meu doutorado, o pulo foi pequeno, já que eu ainda lidava com o mesmo contexto cultural do Império Romano e com ficção em prosa. Quando eu defendi a tese, no fim de 2003, porém, a minha vontade era de mudar de ares, mas continuar estudando narrativa em prosa. A Ciropédia havia chamado a minha atenção quando soube que a obra era considerada uma espécie de precursora do romance grego. Xenofonte não foi leitura indicada em nenhum curso que fiz na graduação ou na pós, e um dos motivos talvez seja o fato de que o autor está à sombra de Platão, Tucídides e Heródoto. Vejam que, embora a Ciropédia seja classificada com mais frequência como obra historiográfica, foi seu aspecto também romanesco que me levou a ela. Trata-se de um autor que lidou como quis com as fronteiras de gênero literário, e classificar algumas das suas obras não é tarefa simples. Eu gosto de imaginar, então, que eu estou ajudando a aumentar o interesse dos leitores brasileiros pelo Xenofonte. Eu já havia adquirido os 3 volumes da edição da Belétrica e da Ciropédia, e eu estava pensando em solicitar um auxílio regular da FAPESP para fazer a tradução, que acabou sendo concedido, quando, no início de 2014, eu recebi um e-mail sondando o meu interesse em fazer uma tradução do texto. Era do Alcino Leite Neto, então editor das 3 Estrelas. Foi uma coincidência rara e feliz. Eu assinei o contrato e entreguei a primeira versão completa da Ciropédia em meados de 2016, pouco mais de 2 anos depois, quando a editora já passava por mudanças. Após algum tempo, veio a notícia de que ela seria fechada em posse dos direitos autorais da minha tradução. Não havia o que fazer senão esperar. Foi apenas em 2019 que a Rita Matar, que viria a ser a minha editora na Fósforo, me disse que havia boas perspectivas da tradução ser publicada, o que aconteceu, de fato, em 2021, numa editora nova, a Fósforo, tocada sobretudo por mulheres e cujo catálogo em construção é admirável. A Fósforo é agora editora de uma ganhadora do Prêmio Nobel, a francesa Annie Ernaux. A Rita Matar foi absolutamente cuidadosa e respeitosa com o meu trabalho de tradução ao longo de todo o processo de edição, em que fui sempre consultada. Antes, ainda na 3 Estrelas, havia havido uma discussão sobre qual seria a melhor forma de traduzir o título, né? Porque a Ciropédia também é comumente traduzida como Educação de Ciro. E se optou por manter a Ciropédia, mas eu fui consultada no processo. Agora a capa não, por exemplo, né? Que vocês comentando, né? A capa foi uma surpresa para mim quando chegou, eu recebi, né, a primeira imagem.
Foram 5 anos de espera até o texto chegar às livrarias. Nessa época, já na pandemia, eu voltar a trabalhar numa tradução do Xenofonte, agora da Anábase, que vai ser publicada pela editora Penguin. Muito resumidamente, é assim que as coisas aconteceram. Convidada a refletir sobre minha trajetória como tradutora para falar hoje aqui, achei que ela poderia ser vista como representativa de muitas coisas. Quais? Bem, eu estou familiarizada com o conceito do Pierre Bourdieu, né, de ilusão biográfica, essa tendência de analisarmos nossa própria história, vendo nela muito mais coesão, sequências lógicas e reflexos de eventos históricos, onde de fato eles existem em grau bem menor. Mas para mim a construção dessa ilusão foi irresistível. Na sequência, eu passo então a falar da minha situação enquanto professora pesquisadora, da desigualdade de gênero na nossa área e como a minha pesquisa com Xenofonte nos últimos anos foi sendo influenciada pelo que acontecia no país. Sei que por causa do tempo, eu vou passar muito rapidamente por esses pontos, mas acho que cada um desses aspectos pode ser reconhecido nas trajetórias de outras colegas. Ora, minha primeira experiência com tradução teve início, na verdade, na iniciação científica financiada pelo CNPq por meio do programa PIBIC. Sem o financiamento, não teria existido início de nada. O mestrado, então, se estruturou depois em tradução e estudo do texto, um formato que se tornou típico do programa de pós-graduação em letras clássicas da USP nos anos seguintes, como a Adriane comentou, né, na conferência de abertura. Quando cada vez mais mestrados foram sendo defendidos e tradutores e tradutoras nascendo. No ano de 2009, eu já era mestre e dei sorte de viver um momento em que o programa Reúne, concebido no governo Lula, com Fernando Haddad como ministro da Educação, financiava a expansão do ensino superior público e gratuito, aumentando os investimentos em instituições federais tradicionais e criando novas universidades. Assim, um ano depois de defender o mestrado, eu já era professora concursada, trabalhando num campus com novos cursos da área de humanas. Sem esse cargo, não tenho dúvida, a tradução da Ciropédia não teria sido assinada por mim. Talvez nem existisse. Afinal, somos nós, todas pesquisadoras, que hoje estamos traduzindo clássicos gregos e latinos no Brasil. O trabalho com Xenofonte, aliás, alterou os rumos da minha produção como pesquisadora. Por causa do Xenofonte, passei a ser percebida, a partir de 2015, como alguém que podia transitar entre a literatura e a historiografia. E fui convidada a participar de projetos de temática bastante diferente dos que eu havia participado até então. Bom, esse trânsito entre o fictício e o histórico foi, e continua sendo, para mim, dificílimo. Mas nos anos seguintes eu me dediquei a essa transição, enquanto eu me desiludia com a ideia de que eu viria o Brasil apenas progredir ao longo da minha vida adulta, uma ilusão que havia nascido quando eu era criança, com um plano real, e se cristalizara com o Reúne. Fui obrigada a perceber que o nosso sistema democrático não era sólido. Hoje eu falo isso e eu me sinto ingênua, mas de fato eu acho que, para quem é da nossa geração, né, os anos de 2016 e de 2018 foram anos de grande desilusão. Escrevi, então, a partir da obra de Xenofonte, sobre como a violência e a injustiça podem ser estimuladas pela manipulação das emoções políticas. Escrevi também sobre como o percurso de Terâmenes, morto pelo regime dos 30 tiranos em Atenas, podia ser lido como um alerta ainda válido àqueles que decidem apoiar de forma utilitária líderes violentos cujos objetivos incluem a derrocada da democracia. Passei também a desejar e discutir como a erocização da violência masculina faz parte do legado grego e romano. Nesse sentido, defendi que o questionamento da representação essencialmente positiva da guerra empreendida por Ciro Grande é feita na própria Ciropédia, na história da única personagem feminina importante, Panteia, que morre arrependida de atuar em causa da ambição de Ciro. Esse desejo não é apenas meu. Sei hoje, após a leitura de um texto da historiadora militar Nadeida Williams, publicado no Eidolon em janeiro de 2018, que embora as mulheres que estudam militarismo na antiguidade sejam uma reconhecida minoria,
suas pesquisas tendem, mais que a dos homens, a se focar nos traumas e sofrimentos das vítimas das guerras. Quando a Seropédia foi finalmente publicada em 2021, superestimando a importância da apresentação da minha tradução ao público, na época do lançamento, eu me afligi pensando, entre outras coisas, que o Xenofonte pudesse ser visto numa leitura enviesada como um defensor da meritocracia nos moldes sem critérios em que hoje é propagado, cada um por si, independentemente do seu ponto de partida. Admito que essa ideia foi alimentada por uma resenha de um leitor num site de venda de livros. A resenha dizia algo como: Ciro quer o cara, naquela época não tinha mimimi. Ora, é verdade que o exército vitorioso que Ciro monta na Ciropédia é estimulado pela competição entre os soldados, que são recompensados de acordo com o mérito de cada um. Mas sua excelência só passa a existir quando a persas pobres e a persas ricos são dadas condições idênticas de armamento, treinamento e alimentação, tendo em vista o que se entende na economia interna da obra como bem comum. Anteriormente, o narrador xenofontiano já havia explicado que o acesso à educação na Pérsia era irrestrito, mas que na prática os pobres largavam a escola e o treinamento para trabalhar. Além disso, antes da publicação da Ciropédia, eu tinha me visto diante dos editores da Fósforo defendendo a manutenção de estranhamentos na tradução, o que me surpreendeu. Logo eu, que sempre me achei uma tradutora extremamente afeita a anacronismos e modernizações que não escondam do leitor ou da leitora que o texto grego sofreu intermediações, como a tradução, e que não existe acesso direto às obras antigas. Eu entendi, então, que havia ainda um passo em direção à adaptação do texto para um público contemporâneo e não especialista que eu não queria dar. Para mim, a leitora brasileira deveria poder sentir constantemente que a antiguidade é distante da contemporaneidade e se assenta numa base diferente de conhecimento, valores e imagens. Hoje eu estou trabalhando na revisão da Anábase, e onde há helenismos, ainda que raros e desconhecidos, eu os tentarei manter, como, por exemplo, armosta ou agoranomo. Isso é uma coisa que eu ainda vou ter que negociar depois com a editora, né? Eu vejo essas palavras como lembretes lexicais de que podemos, mas talvez nem sempre devamos, ler o texto antigo sem dificuldades. Sou hoje uma tradutora mais autoconsciente. Creio que distanciar, mas também aproximar a leitura do mundo antigo são ambos movimentos possíveis e importantes numa mesma tradução. Vou dar um exemplo. O Diálogo Econômico, também de Xenofonte, foi publicado em 1999 pela Martins Fontes, com tradução da professora Ana Lia de Almeida Prado. Essa obra trata de economia doméstica. A professora Ana Lia decidiu traduzir a palavra grega periousia como superávit, em vez de usar um termo mais banal como excesso. Admirei o tamanho da sua ousadia com esse anacronismo. Trago esse exemplo aqui porque acho que escolher um termo tão técnico e moderno como superávit tem como efeito dar ao texto do Xenofonte uma sofisticação de conceito e de reflexão que se quis negar a ele, visto muitas vezes como um autor enfadonho ou simplório, o que está longe de ser verdade. Me permitam agora, então, dar um exemplo de como eu traduzi um trecho do livro sexto da Anábase, em que o exército grego, já em território familiar, empreende um ataque a umas vilas na Trácia. A passagem se encontra no livro sexto, capítulo 3, seção 3. Aqui eu não vou ler em grego, né, porque não faz muito sentido. Creio que algum tempo atrás eu teria traduzido o trecho como, abre aspas, porque realizavam um ataque repentino, capturaram muitos prisioneiros e estavam conseguindo cercar muitos animais. Fecha aspas. A palavra aqui é andrápoda, que é utilizada na passagem, né, e designa homens capturados para serem vendidos como escravos. Minha tradução atual é esta, abre aspas. Porque realizavam um ataque repentino, capturaram muitos humanos para escravizar e estavam conseguindo cercar muitos animais. Fecha aspas. Os gregos tomam prisioneiros várias vezes ao longo da Anábase.
percebi que, traduzindo dessa forma, o horror da escravidão era maior. Ora, alguém poderia argumentar que a tradução problematiza o que para os gregos era prática aceitável e comum, que os direitos humanos são algo recente no nosso imaginário. Respondo que a intenção é essa, porque hoje, mais do que ontem, eu acho que problematizar é importante. Respondo também que, pesquisando e refletindo para esta comunicação, percebi que eu e algumas outras mulheres tradutoras, ou talvez também homens tradutores, tendemos a tratar mais eufemisticamente a violência representada nos textos, de algum modo a atenuando. É algo que eu vou me policiar para não fazer mais. O mundo antigo é distante do nosso, é o que eu quero dizer, mas ele continua a influenciar nosso entendimento do mundo de hoje. Por fim, enquanto professora concursada, sei que tenho uma posição privilegiada, mas quero refletir sobre como nossas condições de trabalho poderiam melhorar. A Ciropédia foi publicada com 400 páginas e, diferentemente aqui da Maria Aparecida, eu não sou muito fã de notas. A Anábase vai ter mais ou menos o mesmo número de páginas. O tempo que eu levei para traduzir cada uma dessas obras se conta em anos, e o que eu levei para revisá-las acresce mais alguns anos à conta. São textos longos e as horas de trabalho necessárias não seriam pagas de forma justa por editora nenhuma, porque são muitas. E eu digo isso aqui porque as duas editoras com que eu estou trabalhando são editoras comerciais. Na minha opinião, as traduções foram possíveis apenas porque minha vida de tradutora está atrelada à minha vida de docente pesquisadora concursada. Deixe-me contar, porém, que redigi o projeto de tradução da Anábase ainda em 2017, mas consegui traduzir o texto somente anos depois, no período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, quando não saíamos de casa e o trabalho diário de traduzir me dava uma sensação mínima de controle e, portanto, de conforto em meio ao terror que vivíamos. O projeto não tinha avançado desde 2017 quase nada, porque o trabalho de tradução de um texto tão longo exige tempo, e nesse ano eu havia passado a compor a chefia do Departamento de Letras na Unifesp. Nesse mesmo ano, eu também tinha ingressado no programa de pós-graduação em letras. As exigências cotidianas do cargo de chefia e as metas de produção a cumprir como professora da pós dificultaram o desenvolvimento do projeto porque ele tomaria quase todo o meu tempo. Eu sabia que ter poucas publicações faria com que fosse mais difícil que alunas orientadas por mim recebessem bolsas de pesquisa, e a minha responsabilidade era também com elas. Eu tive que deixar a tradução da Anábase em suspenso e fui avolumar a minha produção. Assim, louvável que seja o projeto de expansão do ensino superior de qualidade gratuito e a democratização de acesso que pôde promover, e esperamos não deixe de promover nos próximos anos, as estruturas tradicionais estão em grande parte sendo reproduzidas na organização do nosso campo de atuação. Incluo aqui a desigualdade de gênero. Como exemplo, eu menciono o trabalho feito pela Carolina Araújo, que vai falar ainda hoje, mais tarde, no evento, que demonstrou esse fato na área de filosofia em artigo publicado em 2019. Ora, poderiam dizer alguns e algumas, mas você não fez porque quis, pois era possível. Para alguns talvez seja, mas o fato é que, mantendo esse ritmo e correndo para atender às exigências de número de orientações, tipos de publicação e ainda a internacionalização do meu trabalho, talvez eu não consiga mais assinar tradução nenhuma depois da Anábase. Acrescento às condições de trabalho o fato de que já há algum tempo sou cuidadora de familiares, uma situação que torna mais complexo o equilíbrio das obrigações e impede, por exemplo, afastamentos longos no exterior. Historicamente, mais mulheres do que homens se ocupam dos cuidados com familiares e as pesquisadoras mães são mais exigidas do que os pais. A demanda de produção, no entanto, é constante e a mesma para todos em termos quantitativos. Se queremos mais mulheres tradutoras de clássicos, refletir em que condições esse trabalho é feito é necessário. Nos anos após a minha entrada na Unifesp, em 2009, eu vi também muitos dos meus contemporâneos na graduação da USP, tanto do latim quanto do grego, assumirem vagas em universidades federais. Só que todos eram homens. Não vi colega mulher da minha época de graduação da USP virar professora nessa expansão e reconstrução promovida no âmbito federal. Agora eu estou sabendo da Juliana, mas na linguística. Evidentemente, não se trata de um problema de talento.
Algumas delas continuam construindo carreiras acadêmicas sólidas e invejáveis. Outras foram ser bem-sucedidas em outros espaços. Talvez, é claro, tenham influenciado o acaso e o desejo de cada uma das minhas colegas mulheres. Eu não tenho como saber. Mas a desigualdade é tanta que me faz suspeitar de respostas que desconsiderem as estruturas sociais. A bem da verdade, tentei publicar minha tradução das narrativas verdadeiras de Luciano de Samosata, tal, mas o texto só saiu quando o professor Jacinto Bilandão me convidou a participar do volume que ele estava organizando. E, aliás, quando a editora Três Estrelas me procurou, eu tinha sido indicada por um professor da USP, o Breno Sebastiani. Não fosse a indicação, talvez a tradução da Ciropédia não fosse assinada por mim, talvez nem existisse. Desse modo, entendo como indispensável que os homens também sejam convidados a refletir sobre propostas para lidar com a desigualdade do gênero na nossa área. Esse é um trabalho que, no mais das vezes, é acrescido à pilha das tarefas a serem realizadas pelas mulheres. Ora, sem fazer um levantamento de fato, lembrei que há apenas homens professores de grego clássico na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Paraná, na Federal da Bahia e agora na Federal de Minas Gerais, com a aposentadoria recente da professora Tereza Virgínia, né, que já foi mencionada na palestra da Adriane e imagino ainda será mencionada outra vez ao longo desse evento, já que o trabalho de tradução dela é muito relevante. Se queremos, nós e eles, diminuir a desigualdade, e são eles que estão em maioria nessas posições de autoridade, o trabalho de reflexão tem que ser deles também. Concluo, assim, essa breve apresentação da minha trajetória como tradutora, que nos próximos anos ela continue a se formar e a se alterar de forma inesperada. Espero, porém, que com maior confiança na democracia, mais tolerância, menos violência, mais investimento em educação e pesquisa, melhores condições de trabalho e maior inserção feminina na área acadêmica, eu e outras tradutoras ampliemos as vozes que podemos dar aos clássicos no Brasil do século XXI. Obrigada.